Fala, meus queridos, Tracks no ar, e hoje a gente vai repercutir aí o começo do ano de fato do time principal e o que aguarda a gente até a Supercopa. E aí, moçada, ficaram felizes? Domingueira? Pô, goleada, né, cara? 2 minutos de jogo, gol do Halter. Falei, nossa, abriu a porteira. Vai dar 19-0. Eu acho que todo mundo pensou assim, né? 32. Acho que todo mundo pensou assim. Cara, acho que o primeiro tempo foi bom, né? Movimentação legal, deu pra ver um pouquinho mais da tática do Dorival, como ele pretende principalmente usar as peças ofensivas, né? Mantendo um pouco do jogo cap, né? Que é sempre atacar com pelo menos 5 jogadores, mas daí a gente já vê uma certa mudança, né? Antes a gente tinha uma profundidade maior com os pontas, principalmente com o Rony, né, e os meias ficavam um pouquinho mais recuados, né, no caso do Eric e do Léo Cittadini. O Bruno era um fora de série, né, então ele sabia muito bem jogar ali um pouco mais atrás, um pouco mais na frente, dos lados e onde precisasse, né. O Eric vai ter que se adaptar nessa função, o Léo Cittadini também, então a gente viu um pouquinho mais de espaço no meio campo, né, no segundo tempo, e os laterais também, né, formando mais uma linha defensiva. A gente viu o Kelvin um pouquinho mais tímido, né? O Kelvin dá pra se soltar mais, a gente já viu que ele tem potencial no passado. E o Márcio Azevedo, né? Também aí vai ter que disputar a posição aí, né? Com o Abner e com o Adriano, mas eu imagino que essa cartilha do Dorival aí não vai mudar muito. Fica, né, um pouquinho de decepção com o resultado, né, com o gol tomado no final e como que a equipe vai exportar daqui pra frente, né, empatar com o Paraná não estava nos planos de nenhum atleticano, pode ter certeza. Eu achei, assim, algumas coisas que chamaram muita atenção, principalmente o Kelvin, você falou, ele não subia, né, porque o Nicão jogou na frente dele, então o Nicão o tempo todo estava na frente e o Kelvin fez muita parte defensiva. Inclusive o Kelvin deu umas butinadas, coisa que não é característica dele, né? Então tava bem firme na marcação. O que chamou atenção, pelo menos pra mim, foi nos contra-ataques nossos, que foi a principal, pelo que eu vejo, assim, o ano passado, tanto 2018 quanto 2019, o contra-ataque nosso era mortal. Muita velocidade, muita intensidade. E agora o contra-ataque nosso, devagar, teve diversas oportunidades que ficou Nicão e Bissoli, os dois na frente e o time não vinha, como vinha ano passado, com 5, com 6 jogadores, vinha atacar, vinha zagueiro, vinha tudo. E os caras não sobem. Tem uma bola lá que, não lembro agora quem roubou a bola, passou o Bissoli deu de letra, jogou o Nicão na frente, e tava o Nicão que tava num contra um, e o Nicão vindo carregando. O Nicão não é um jogador rápido, né? Mas o Nicão vindo com a bola e de repente tinha 6 do Paraná e não tinha nenhum nosso mais. Então a gente ficou muito sozinho. O Dorival falou que viu a intensidade do time, eu não sei onde, porque comparado com o ano passado não tinha intensidade nenhuma. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi na entrevista coletiva dele ao final do jogo, ele falou assim, olha, quando perguntaram para ele sobre reforços, ele falou assim, olha, esse é o ano que a gente vai utilizar muito os garotos no campeonato, só que os garotos aí vem o seguinte, no comecinho do segundo tempo ele colocou Vitinho e Christian para aquecer. Pô, aquece que vocês vão entrar. Pô, os pés foram lá, aqueceram, o Vitinho entrou e o Christian ficou aquecendo, ficou 20 minutos aquecendo. E não entrou. E aí, quando foi a oportunidade de entrar, colocou o Lúcio. Aos 44 segundos tempo, né? Pois é, então assim, não questionando a qualidade do Lúcio, não é isso, até porque não tem mais. Mas, mas o Lúcio não me ajuda não tá ajudando, né? Falando principalmente sobre o seguinte, como que ele fala sobre dar oportunidade aos garotos e quando tá na hora da oportunidade, ele põe o cara aos 44, um cara de quase 40 anos. Então, não bateu. O que ele empregou com o que ele fez não colou. O Pedrinho também, né, entrou depois dos 40 minutos, né, eu acho que o Dorival mandou mal nas substituições, mas principalmente porque substituiu tarde. O segundo tempo do Atlético foi muito morno, né, tava num ritmo bem mais lento do que no primeiro tempo, né, o Paraná foi gostando um pouquinho do segundo tempo, foi saindo um pouco da retranca, até que fez o gol no final, né, então talvez tivesse colocado sangue novo, né, e o sangue jovem, né, principalmente ao longo desse segundo tempo, e eu acho que o Atlético teria saído com a vitória e talvez até com mais gols, né? Eu acho que é importante do torcedor do Atlético se acostumar com o Dorival, pra mim é a maior diferença dele pro Thiago Nunes, que a gente veio de um trabalho de 2 anos e que é um trabalho novo agora. Porque o que acontece? Vocês falaram do Kelvin. Antes, quando saíam os 2 zagueiros, os dois laterais faziam a ponta, eles abriam nas pontas, certo? Certo. E o meia, que da Nicão ou o Rony, eles vinham por dentro pra fazer o triângulo. Agora inverteu. Então agora os 2 laterais
Eles puxam pro meio, pros 2 pontos fazerem o triângulo Isso por aí. fora. Então, essa diferença, tanto os torcedores quanto os jogadores precisam se acostumar, e é um começo de trabalho que realmente é uma grande diferença, porque mexe não digo característica, mas mexe na ação de 4 jogadores dentro do campo, que eu acho que vai demorar um pouco para o Atlético se acertar. Porém, eu vejo um lado bom que, assim, todas as bolas que o Nicão inverteu pro Marquinhos Gabriel deram certo. Todas. Ou daí o Marquinhos Gabriel daí não conseguia dar a sequência. Mas assim, o Nicão achou por baixo umas 5 vezes o Marquinhos Gabriel No completamente mínimo, né? sozinho. Completamente sozinho. Então assim... É que o Nicão tá sozinho. Isso. O Nicão jogou sozinho. Sim. Então a partir do momento em que o Marquinhos Gabriel não conseguiu dar a sequência, a partir do momento que o Carlos Eduardo ou o próprio Marquinhos Gabriel conseguir dar sequência nessa jogada, eu acho que é uma jogada importante dessa dos dois pontas inverterem o jogo. A gente vai ter que se acostumar, né? Lógico que ganhando o jogo ia ser muito mais. Eu achei que o Atlético deu uma morcegada no jogo desnecessária, assim, eu achei que o gol saiu muito cedo. Eu achei que o Atlético ficou com a impressão de que daqui a pouco a gente faz um gol e daqui a pouco tá resolvido. Daí no fim ali o Lúcio perdeu a bola no começo, o Thiago Heleno fez uma marcação que até agora ninguém entendeu o que ele fez, e o cara foi feliz e deu um tapa ali na saída do Santos. Então ainda é um começo de trabalho, mas eu acho que a gente precisa melhorar, porque queira ou não, eu acho que a gente vai até dar uma comentada. O próximo jogo já é, a não ser que o Atlético escolha mais algum jogo do Paranaense pra jogar, que eu acho que não. O próximo jogo já é contra o Flamengo. Flamengo. Próximo jogo contra o Flamengo, o segundo jogo é contra o Penharol, o terceiro jogo é contra o Penharol. O quarto jogo é contra o Colo-Colo, o quinto é contra o Jorge Wilstermann na altitude, ou seja, em 45 dias a gente já vai ter aí 4 jogos, né, até o dia 17 de março a gente já vai ter 4 jogos bem decisivos pro Atlético, né, um valendo o título e os outros 3 já fechando um turno de fase de grupos, né, onde se o Atlético for mal, vai ter que suar sangue nos outros 3 jogos. Né, então preocupa sim, né, todas essas questões aí de jogar um pouco lento no segundo tempo, de novos posicionamentos, né, de como os jogadores vão entender, de como vão interpretar isso nos treinos, de como vão colocar isso na prática, né? Também fica, né, essa vontade, vamos dizer assim, de ver também o Carlos Eduardo jogando, que daí é um ponta mais rápido, né, que pode sair e pode ser essa válvula de escape no lugar do Marquinhos Gabriel. Fernando Canezinho também, né, pisando um pouco mais na área, né, jogando um pouco mais na frente ali, também compondo esse ataque. E fica o desejo, naturalmente, de ver contratações, né? Principalmente um camisa 9 e talvez mais um lateral direito. Eu acho que para a Supercopa a gente já pode findar aí, mesmo que venha algum jogador. Não sei se vai ficar pronto para a Supercopa. Se o cara seja um craque de bola, porque 2 semanas... por exemplo, tem sondagens aí no Rodriguinho, no Léo Senna. O Léo Senna tá machucado, mesmo que vier não joga, né? E o Rodriguinho também passou o ano machucado, né? Até acho que chegou a jogar uma partida no Campeonato Mineiro, né? Antes de decidir rescindir, mas enfim, né? São jogadores que eu acho que não estariam prontos para a Supercopa e sim para a Libertadores e qualquer outro que venha, né? Então a gente tem um prazo curto, mais 2 semanas aí talvez, né? E depois disso vamos com o que temos, e me parece que foi a indicação do Dorival na coletiva também, né? É isso aí, né? Exatamente. Acho que é isso então. Fiquem espertos aí nos próximos vídeos. As meninas vêm no final da semana para falar sobre o Paranaense. Entre em tretes.com.br para saber tudo do Atlético. Deus que abençoe. Vai ter Pop Tretes essa semana aí também. Vai ter Pop Tretes essa semana. Então fica de olho, tem um programa novo chegando, retornando pra grade. Coisas boas virão 2020. Exatamente. Faremos live, acho que semana também. Fiquem ligados aí, vocês vão ficar sabendo. Valeu, galera. Valeu.